Para esse vídeo a gente vai trabalhar com paginação de resultados, começando pelo array, depois com o banco de dados, quando a gente fizer a implementação do banco de dados de fato. Para isso, vamos rodar aqui de início, vamos ver aqui se todos os testes estão passando, tudo bonitinho, tudo rodando, nosso Bruno devidamente configurado, mas a gente também vai tratar uma outra parte do sistema aqui, que na criação hoje, como está sendo feito, né? Eu simplesmente venho aqui, recebo os dados do input do usuário, cadastro, crio, gero um novo usuário aqui e faço um save e acabou. Só que isso não é legal, né? Eu gostaria de primeiro verificar se existe aquele usuário no meu banco de dados, com aquele e-mail, e se eventualmente esse e-mail já estiver cadastrado, eu não posso deixar ele cadastrar novamente. Tanto é que se eu vier aqui hoje, eu rodar minha aplicação, vier aqui no Bruno, rodar o meu create aqui, com esses dados do banco de dados, ó, vou rodar 1, 2, 3, 4, 5, vou gerar vários aqui. Se eu venho aqui na listagem, eu tenho vários usuários idênticos com o mesmo e-mail. Eu não quero isso, eu quero tratar aqui esse caso do e-mail. Então, vamos aqui para o código. Por onde a gente começa? Testes. Então, create. Vamos lá. Vou duplicar esse código aqui. Aqui é um create user success. Nós vamos mudar aqui também para poder passar a utilizar o fake. Então, vou pegar o fake.js daqui. Vamos puxar para cá. E aí a gente vai começar a alterar aqui. Então, faker.user, fake. Esqueci qual é o nome da função. Vamos olhar aqui. Person. Então, fake.person.fullname, para ele poder cadastrar o nome completo. E aqui ele já está... falta passar aqui como função, né? Aqui também é faker.internet.email, esse eu lembro. Aqui já está cadastrado, e aí a gente precisa mudar aqui para ele poder receber os dados do input.name e o dado do input.email. Vamos rodar o teste para ver se está passando. A partir do momento que eu implementei aquela parte ali da inserção do app, né, usando o core aqui, o botão para execução do meu teste de integração deixou de funcionar. A gente só consegue fazer ele rodar agora com o only aqui, rodando aquele modo teste only watch, né? Isso aqui é até bom que ele já fica executando aqui, não vai ter problema para a gente. Então, aqui com o success já está passando, tudo correto. Eu quero agora uma situação de falha. E para falha, eu posso fazer o seguinte, vamos copiar esse cara para cá. Aqui eu vou criar esse usuário uma vez e depois eu vou tentar fazer a mesma execução de criação. Então eu vou apagar isso aqui. O que eu quero eu não preciso desse output aqui nesse caso. Eu espero que ao tentar executar essa função aqui com o mesmo input, ó, eu tenho esse input aqui, eu gravei ele aqui, né? Estou gravando o usuário aqui. E estou tentando fazer a execução de novo com os mesmos dados que estão aqui em cima. Ele cai num throw, to throw, new error. E aí eu vou passar para ele uma mensagem aqui, mas eu não gostaria de passar e-mail user found, alguma coisa do tipo, para poder identificar que esse usuário está na minha base. Então eu vou passar um invalid credentials aqui, que vai ficar fácil da gente saber que é uma falha de credenciamento, mas eu não estou deixando exposto que é, de fato, um e-mail que já existe no banco de dados. Então, eu vou passar o only para cá, salvo, e aí eu tenho uma falha aqui acontecendo, porque eu não estou fazendo esse tratamento, né? Ele estava esperando essa mensagem e ele não retornou um throw, né? Ele retornou, de fato, a função sendo executada. Então, vamos aqui no meu execute. O que eu preciso fazer antes de criar esse usuário aqui? Eu vou dar um const get user await this.repository.find by e-mail, que hoje não existe ainda, passando o input.email, if get user throw new error invalid credentials. Salvo aqui, a gente já está com o teste falhando ainda, né? Não passou. Vou lá no meu repositório, né, na interface do meu repositório,
Vou deixar aqui logo embaixo, ó, Find by e-mail. É exatamente a mesma coisa que está aqui, só vou duplicar. Só que aqui vai ser Find by e-mail, que ele pode me retornar um usuário ou nulo. Nós precisamos implementar isso agora lá no meu repositório. Então, se eu venho aqui no meu repositório, ele está reclamando que eu não tenho essa Find by e-mail. Vou duplicar o Find by ID. Aqui vai ser Find by e-mail. Aqui vai ser e-mail. Deixa eu até mudar tudo de uma vez. Então, e-mail. O data aqui vai ser e-mail. Então, se ele encontrar o usuário, se ele não encontrar o usuário, ele retorna nulo. Se ele encontrar o usuário, ele retorna o objeto daquele usuário. Vamos ver agora onde que está falhando. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. É a mensagem aqui que está falhando. Ó. Invalid credentials, né, com S no final. Então aqui está com S, invalid credentials. Lá no meu teste está sem o S. Então aqui, não, na verdade está com a credentials, está escrito errado aqui. Ó, invalid credentials. Salva, copia essa mensagem aqui. Não era o S, era um N a mais, né? Vou passar para cá. Salva, pronto. Agora a gente já tem aí, de fato, o teste validando se esse usuário foi encontrado ou não na base. Se ele foi encontrado, eu não cadastro. Ok, beleza. Mas o que será que acontece agora lá no meu Bruno, né? Quando eu faço a execução da minha aplicação de forma direta. Vamos rodar aqui com dev. Vamos ver o que acontece agora. Então, se eu listar aqui, não vai ter ninguém. Se eu cadastrar um, cadastrei o outro, ele já vem para mim o invalid credentials. Porém, olha o erro que veio aqui, o status code. 404 not found. E eu não quero isso. Eu quero que seja exatamente esse mesmo status code aqui, ó. 422. Unprocessable entity. Como que eu vou fazer nesses casos, sendo que eu tenho aqui no meu app esse middleware aqui que ele intercepta todos os erros e ele já passa o 404 como um status code padrão. Voltando aqui no meu credentials, o que eu vou fazer? Dentro do meu erro aqui, eu posso passar um objeto e aqui dentro eu tenho esse cause aqui. O que eu vou passar aqui? Olha, eu quero que o status code seja o 422. Então, no momento que eu executar esse erro, eu quero que, além da mensagem, eu tenha esse cause aqui, 422, que eu vou usar para poder interceptar aqui no meu app. Assim como eu consigo pegar o erro.message, aqui eu consigo pegar o erro.cause também, só que ele é opcional, né? Tanto é que agora ele está falando aqui que ele pode não existir. Então eu vou passar também um ou 404. Então se eu não informar um status code aqui, ele vai retornar para mim por padrão um 404. Se eu voltar aqui agora no meu create e tentar criar um usuário e tentar novamente, olha só, agora eu tenho 422 aqui. E eu preciso escrever um teste para isso também, né? Senão vai ficar um negócio sem estar completo aqui. Então, assim como eu tenho aqui a criação do usuário faltando dados na requisição, eu vou pegar esse aqui que está funcionando, vou colar aqui. Então, ó, create user, vou colocar aqui failed with duplicated, né? Duplicated, que aí eu sei que é um teste que falha, e a falha aqui no caso vai ser usuário duplicado. Vou fazer o primeiro cadastro aqui, então vou copiar isso aqui, colar aqui em cima. Então, ó, o primeiro cadastro foi feito. No segundo cadastro, com os mesmos dados do usuário, o que eu espero receber? Esse res aqui ele tem que ter o status code 422 e aqui uma mensagem que é exatamente essa aqui. Então vou passar para cá, salvo, paro aqui a execução do projeto, né, no meu terminal, e aqui no teste end-to-end eu posso usar o botão de run aqui que ele funciona, porque ele está passando lá pelo app e está tudo correto aqui. Então, ó, esse aqui eu vou mudar o nome também, porque ele está com o mesmo nome do de cima. Aqui é failed, como eu coloquei aqui, without
without email, e aqui o de cima vai ser without name. Então, without name. Paro, rodo todos os testes novamente, tudo passando. Se eu venho aqui, tiro esse ONI daqui, salvo, vamos rodar todos os testes, yarn test, para ver se está tudo passando, todos os testes devidamente passando. E aí eu posso fazer o mesmo para outros casos, né? Por exemplo, se eu não quiser que seja 404, no instante que eu tento fazer o delete do usuário, eu posso também passar um status code diferente. Basta passar um cause aqui, né? Um cause, sim, e passar um status code completamente diferente, por exemplo, 403. Se eu fizer isso, o que vai acontecer se eu rodar o teste agora? Ele vai falhar, porque aqui, ó, eu estou esperando um 404 e recebi um 403 aqui, como uma causa, né, que eu provoquei dentro do meu erro. E dessa forma eu consigo controlar qual status code eu vou utilizar. Porém, além de, né, ficar assim, mais fácil de tratar, eu gosto de que fique claro qual que é esse status code aqui para quem está desenvolvendo. Muitas vezes a gente, pô, 422 significa o quê, né? Qual que é a mensagem que isso aqui representa em termos de erro para o browser, igual está acontecendo aqui, ó. Um processable entity. Para isso eu vou instalar uma lib, que é essa aqui, ó. npm status codes. É essa aqui, de 2 milhões aqui de instalações por semana, e ela é bem tranquila, tá? A única coisa que ela me faz aqui é deixar de forma bem declarativa quais os erros que eu posso utilizar. Então, para poder usar, ó, é só passar dessa forma aqui, ó, status codes, ponto, e aí eu falo qual que é o erro que eu quero de fato. E tem a tabela aqui dos erros, né, para facilitar, e quem não sabe exatamente qual é a mensagem do erro específico para cada status code. Então, venho aqui, copio isso aqui, volto para o meu projeto, paro, yarn add, http status code, e ao invés de passar ele assim, eu vou passar status codes.unprocessable entity. Isso aqui representa o código 422. Rodo o teste novamente e está tudo passando. Todo lugar que eu quiser fazer uma modificação no status code, basta eu passar essa lib aqui no status code com qual é o status que eu quero de fato que seja executado aqui no momento que uma falha acontecer. Para esse vídeo é isso, a gente já está com tudo funcionando. Ó, aqui não está rodando porque eu não estou com a aplicação rodando aqui, né? Vamos rodar novamente. Vamos fazer o teste aqui desde o começo. Então, ó, no create aqui ele conseguiu criar. Se eu tentar novamente, ele não vai deixar porque eu estou com o mesmo e-mail. Se eu venho aqui no show e não estou com um ID válido, tá? O user not found. Se eu listo aqui, ele me passa a listagem de todos os usuários. Se eu volto para cá e passo esse ID, ele retorna para mim um ID daquele que eu cadastrei. Se eu tentar fazer um update aqui está como John Doe, vou enviar, ele trocou lá para John Doe. Então aqui está John Travolta, executei John Doe. Se eu tentar deletar um usuário que não existe, ele dá o 404. Se eu passar um usuário que existe, dá o 204. Vídeo curto, mas aí para poder corrigir, né, ou melhorar a implementação. Vejo vocês no próximo vídeo, na qual a gente vai trabalhar com a paginação desses usuários. Hoje, se eu vier aqui, como eu expliquei na última aula, né, se eu fizer essa criação aqui de várias... Aqui eu não consigo mais, na verdade eu não vou conseguir cadastrar aqui pelo... Não é aqui, né, no e-mail. Pelo meu Bruno, mais de uma forma mais simples, eu vou ter que fazer dessa forma aqui para poder ter vários registros cadastrados, ou eu posso criar um script aqui para poder fazer essa geração. A gente pode fazer isso também na próxima aula, acho que vai ser legal mostrar, que ele vai gerar vários usuários que eu consigo listar aqui de forma mais simples, né? Sem precisar de ficar passando um por um aqui, igual eu fiz agora. E aí a gente vai ter um objeto diferente aqui de retorno quando eu estiver fazendo o list, na qual vou ter page por página, né? Quantos itens eu quero por página, o número de páginas e os dados de fato paginado. Então vejo vocês no próximo vídeo. Beijo!